Olá pessoal, me chamo Marcos Benac, pesquisador jurídico. Venho trazer algumas dicas para todos que estão passando por desafios, processos e outras questões jurídicas. Vamos iniciar falando do processo disciplinar na OAB. Vou passar toda a sequência e transitar com os senhores a melhor forma e mais segura de fazer uma representação ética, um processo administrativo disciplinar, frente a advogados beligerantes. Vamos nessa? Vamos iniciar a jornada. Pessoal, um processo disciplinar na OAB, frente a advogados, ele é ditado pelo Estatuto da Advocacia. A lei é a 8.906 de 1994. Muitas perguntas surgem diante dessa situação. Quem que pode fazer uma representação disciplinar? Precisa ser um advogado? Não, pessoal. Qualquer cidadão pode fazer uma representação. A representação tem que ser por escrito, ela deve identificar o advogado acusado, tem que ter a descrição dos fatos. Claro, muitas provas técnicas, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre a qualidade dessas provas. Não adianta nada você apenas estar descontento ou ter dissabores com o advogado em si. Você precisa ter as provas técnicas. Depois você assina essa representação e protocola recepcionado na OAB onde o advogado atua. O mais nítido é seguir sempre uma construção, uma demonstração de provas técnicas. Sem essas provas técnicas não vai adiantar nada. A sua representação não vai nem passar pelo setor de admissibilidade da OAB. Vamos iniciar a jornada do fluxo do processo disciplinar. As infrações, elas estão contidas no artigo 34 da Lei da Advocacia. Essas infrações, elas podem ser cometidas tanto por advogados que estão representando os senhores, bem como advogados que estão representando parte contra os senhores. O importante nessa síntese rápida e objetiva de explicação é que os senhores tomem nota de como que funcionam as penalidades para advogados que estão cometendo infrações. Vamos lá direto à exclusão. A exclusão da OAB do advogado, ela passa por duas situações. Número 1, ela tem aplicação por 3 vezes de suspensão. Logo, o advogado que é suspenso 3 vezes para mais, ele perde a OAB. Legal. E por infrações que estão contidas nos incisos frente ao artigo 34. Estou falando do inciso 26 ao 28. Ali, temos uma forma um pouco mais rápida, porém é muito subjetiva. Logo, eu quero falar muito com os senhores nessa situação da suspensão do advogado. Lembrando que não necessariamente precisa ser uma única representação. O acumulado dessas representações contra o advogado, ele recebe 1, 2, 3 suspensão de processos disciplinares distintos, vai configurar para ele perder a OAB. Nessa situação, é importante nós focarmos aqui, na aplicação por suspensão, que são situações mais cotidianas, são situações mais fáceis dos senhores provar com provas técnicas, ok? Na sequência, aqui quando eu falo de infrações que estão presentes nesses incisos, eu estou falando de situações muito subjetivas. Subjetivo no sentido de o advogado fraudar a inscrição da OAB, o advogado ter a litigância de ele ser indôneo na situação que ele vai estar atendendo ali toda a situação, quer seja a parte, quer seja o cliente, e ele vai praticar um crime infamante. São situações muito subjetivas. Não recomendo partir desse caminho. Se os senhores desejam a punição do advogado, se os senhores desejam que o advogado, por si só, tenha uma exclusão da OAB, que esse é o nosso grande objetivo, devemos focar aqui, na aplicação da suspensão. São itens mais leves, são itens mais fáceis de provar, logo, nessa situação, vamos ter maior êxito com esse tipo de trabalho, ok? Na sequência, eu tenho as penalidades. Censura é uma penalidade que o advogado pode sofrer depois que estiver correndo o processo disciplinar e julgar ele como culpado de uma situação. Eu tenho a suspensão, que vai ao encontro daquele fluxo que eu mencionei anteriormente. É aqui que nós devemos focar. Recomendo para os senhores estudarem muito o artigo que fala das penalidades, o artigo 34 da Lei da Advocacia. Lá, os senhores vão encontrar todas as situações que conferem a suspensão. Lembrando que 3 suspensões, o advogado está fora do jogo. É ali que nós devemos focar. Ali, todas as provas que os senhores conseguirem, todas as provas que forem robustas, que comprovam que o advogado é beligerante, que o advogado está fraudando documento, que o advogado está fazendo qualquer tipo de situação que afronte a advocacia, a OAB, deve ser usado e de forma muito simples, de forma muito mais fácil de você conquistar esse tipo de recurso. A multa também é aplicável, a multa tem o mínimo de 1 anuidade e a exclusão que é a perda definitiva da OAB. Lógico, aqui como eu estou falando de forma muito objetiva, o nosso foco é a exclusão do advogado, mesmo porque penalidades, elas são diferentes, elas são comuns e elas são aplicáveis para todo tipo de situação que o advogado esteja cometendo. Nesse tipo aqui de situação, o nosso foco é a exclusão. E como que eu consigo excluir a ordem do advogado? Nessa situação aqui, certo? Demonstrando, qualificando as questões que vão caracterizar a suspensão.
nessa linha, eu tenho um ciclo de representação. Isso aqui é muito importante, eu estou conversando com os senhores aqui mais sobre isso. O ciclo de representação, ele deve seguir a sequência. Para ele ser eficaz e qualitativo, ele deve seguir a sequência de o senhor fazer, os senhores fazerem o protocolo dentro da seccional da OAB, onde o advogado atua. Logo depois, isso aqui é muito importante, pessoal. Fez a representação. Como que eu vou saber se a representação está sendo organizada, seguida, auditada e tendo o fluxo dela dentro da OAB? Isso é papel da Corregedoria. A Corregedoria Nacional vai assegurar a tramitação dos processos disciplinares dentro da OAB. Fez o protocolo, comunica imediatamente à Corregedoria. Pede vistas da Corregedoria para que o processo disciplinar possa ser auditado, possa ter a sua tramitação assegurada dentro do Comitê de Ética e outros setores que vão averiguar, investigar e dar sequência ao fluxo. E por último, não menos importante, recomendo que os senhores também comuniquem a segunda Câmara Federal. A segunda Câmara Federal, ela é o julgamento dos recursos. É a instância que, caso o resultado seja positivo no processo disciplinar ou negativo, os senhores poderão recorrer lá na segunda Câmara Federal. Logo, eu estou hoje aqui como um pesquisador jurídico. É importante todos esses itens serem compreendidos e aplicados. Eu vou citar uma situação aqui que aconteceu recentemente no interior de Minas Gerais. Teve uma representação dentro da OAB seccional que os advogados atuam e logo não foi entregue essa cópia da representação para a parte que estava fazendo a denúncia do advogado. Eu quero deixar bem claro, pessoal, pode ter sido um caso atípico, mas às vezes pode ser algo complicado, delicado, que fere o trânsito comum, o trânsito verdadeiro de uma representação. Se localmente não queriam entregar a cópia para essa parte, provavelmente o processo seria arquivado localmente, não tendo vistas da Corregedoria e nem da Segunda Câmara Federal. Conseguimos reverter a situação, o processo já está em fluxo, está em andamento. Outra situação bastante delicada, que os senhores devem tomar nota, é o absurdo que se tornou essas falsas denúncias, todas essas questões que afetam, que fazem, que cometem violência contra homens, mulheres, que estão aí passando por processos dentro de vários criminais, processos dentro de várias famílias, e os advogados hoje não medem esforços para trabalhar em prol dos objetivos, tanto do seu cliente e também do objetivo próprio. Sabemos que aumentou muito a demanda de advogado no Brasil, hoje tem advogado para tudo que é lado, tem bastante advogado no mercado. Com isso, os advogados estão ali por tudo ou nada. É importante os senhores terem nota que, passando por tipo de processo, quer seja um caso de família, em vara criminal, responsável dá uma freada no dedo do advogado. Eles vão criar falsas denúncias contra os senhores, eles vão contribuir com toda a situação e vão aumentar a situação para prejudicar os seus objetivos. Eu recomendo, de forma muito honesta e justa, que os senhores comecem a estudar, comecem a pesquisar e façam representações contra os advogados que estão atuando de forma beligerante nos processos que os senhores estão respondendo. Não tem outra forma. Hoje o judiciário tem leis bem severas, hoje nós temos vários tipos de situações que asseguram principalmente a mulher dentro do âmbito jurídico, e o homem ali ele se torna muito vulnerável. E quando tem qualquer tipo de situação que encontra um advogado altamente beligerante, é claro que situações bem desagradáveis podem ocorrer com os senhores. Novamente, para evitar, muitas situações falsas podem ocorrer nesse processo. Nós tivemos uma situação de um endereço falso de localidade, onde mencionou que a parte morava em um local, morava em outro, isso tudo para aquecer situações criminais no processo que está em vigor. Outra situação, balanço patrimonial, situações que os advogados se colocam como vítimas e tentam ludibriar o sistema jurídico. Nessas situações, é importante, mais do que tudo, os senhores tomarem nota que o processo que vai estar transitando, ele depende de transparência, ele depende de boa fé, o que não está acontecendo frequentemente nos processos. Hoje nós sabemos que os advogados têm uma certa autonomia e eles estão atuando de forma muitas vezes beligerantes e responsáveis porque não tem punição. As pessoas não conhecem o trânsito normal, não conhecem a fundo como é o processo disciplinar e o advogado não tem corte prejudicando o processo disciplinar. Eu me chamo Marco Benar, sou pesquisador jurídico, sou doutor também e estou aqui para concluir casos que os senhores precisam. Quero fazer um agradecimento especial e que de forma inédita, aí nós tivemos a Corregedoria Nacional inspecionando todos os tribunais de ética da OAB do nosso país. Graças à doutora Milena Gama. Quero mandar um abraço cordial. Doutora Milena que está fazendo um trabalho muito sério, ético, transparente e firme. E quero também estender aqui um abraço especial ao Alexandre Paiva, tá? Que é um militante, está aí lutando sempre pelos direitos das pessoas, das pessoas injustiçadas. E esse vídeo serve para todos aí estarem se ajustando, estarem se preparando, estarem se protegendo contra esse tipo de situação. É importante dar uma freada no advogado beligerante. Isso faz com que você tenha paz e consiga transitar nos processos, tanto civil quanto criminal. Legal? Se você gostou aí dessa parte de fazer o processo disciplinar, se ficou alguma dúvida, e se os senhores estiverem precisando, novamente, Marco Benar, pesquisador jurídico, estou aqui para contribuir no que for necessário. Esse é o primeiro vídeo dica, teremos também outras situações, banca psicossocial, situações que ali podem afetar diretamente nos processos que os senhores estão envolvidos. Vamos organizar, vamos orientar com situações reais que nosso time aqui está percorrendo para orientar para que os senhores consigam ter os melhores objetivos. Um grande abraço, mais uma vez,
Não deixe de fazer representação. Encontrou qualquer tipo de situação, represente. O advogado hoje, ele é a lança, ele é o principal propulsor de litígio dentro de esferas civis e criminais. Não deixe de fazer esse tipo de estudo. Esse tipo de situação pode salvar a sua pele, pode te ajudar bastante em sair desses processos que são muitas vezes pesados, com acusações severas, com acusações de mau caráter. Nós temos aí advogados utilizando menores de idade para atingir objetivos, crimes hediondos. E nós estamos aqui para contribuir com todos os senhores. Um forte abraço e vamos nessa, pessoal. Contem conosco.